Bom, estudo sobre concursos, sobre epidemiologia, sobre para a Secretaria Estadual de Saúde do São Paulo, que eu vou passar e já passei, né? Agora o conteúdo é de indicadores de saúde. Tá aí, só para comentar, isso aqui é um conteúdo bastante grande. Primeiro tem os indicadores, eficiência, eficácia e efetividade, características de um indicador. Depois tem os tipos de indicadores, indicadores de assistência em saúde, indicadores de coeficientes sanitários, conceitos básicos de indicadores. Esse aqui é o mais complexo de todos. Os indicadores da saúde, que foram tirados de alguns livros da Universidade Fiocruz e também da Universidade de São Paulo, Estadual de São Paulo. Tem umas coisas do livro de Saúde em 2030. Tem coisas da Organização Mundial de Saúde, indicadores. Tem uns trecos aqui de 2030, bastante interessante. Depois tem. Tô perdido aqui. Depois tem os conceitos. Alguns conceitos de coeficientes, para terminar. No conceito de coeficientes tem o coeficiente de incidência, o coeficiente de letalidade, o coeficiente de morbidade, o coeficiente de mortalidade, o coeficiente de prevalência, a curva de Nelson Moraes e a esperança de vida e a incidência. Isso aqui eu coloquei só para no final, só para terminar, porque ele tem o conteúdo de coeficientes é muito pequeno. Então, se eu fizesse um vídeo de coeficientes, ia dar só uns 2 minutos de vídeo. Depois do treco de coeficientes, eu vou ler, vai ter mais conteúdo, eu vou fazer outros vídeos sobre os coeficientes, de uma especificidade cada um. Daí, junto disso aqui, eu peguei os livros que são as fontes desse conteúdo. São o livro de indicadores, e todos eles são basicamente eu encontrei no DataSUS ou na Biblioteca Virtual de Saúde do Ministério da Saúde, né? Tem até um que é um livro que eu tirei do Fiocruz, que foi tirado do livro Virtuais do Fiocruz, que é o Saúde 2030. Mas é claro que eu não vou ler todo o conteúdo dessas coisas aqui não. Vou ler o básico aqui deles, que é tipo o glossário. Eu primeiro vou ler o teco dos indicadores, depois eu vou ler o guia de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, e depois eu vou ler a apresentação aqui, o básico aqui do Saúde 2030. Eu vou ler só o prefácio, a apresentação e vou ler o sumário de cada um deles, né? Primeiro ponto, os indicadores. O livro de indicadores do DataSUS tem 350 páginas de indicadores básicos para a saúde no Brasil, conceitos e aplicações. Apresentação. Cadê o sumário? Primeiro vamos ler o sumário, depois a gente lê o glossário, a apresentação e depois lê os indicadores de saúde básicos aqui. Só isso. Tá. Sumário. Capítulo 1, indicadores de saúde e o RIPIZA, eu não sei o que é isso. Daí nesse conceito tem os conceitos básicos, que são uma página, são 2 páginas, que eu vou ler. A única coisa que eu vou ler, junto depois dos glossários, de siglas. A iniciativa RIPIZA, não sei o que é isso. Indicadores de dados básicos, depois tem o capítulo 2 de matriz de indicadores. Capítulo 3 de fichas de qualificação de indicadores demográficos, indicadores socioeconômicos, indicadores de mortalidade, indicadores de morbidade e fatores de risco. Eu acho que todos esses têm uma coisa básica aqui no conteúdo que eu tenho. E indicadores de recursos, indicadores de cobertura. Entende? Depois tem o capítulo 4, fontes da informação. Porque como é que eles vão descobrir essas coisas, os indicadores? Com a fonte de informação. Daí os sistemas de informação do Ministério de Saúde. Ainda bem que não tem, isso aqui não cai. Isso aqui tem bastante conceituação de cada um desses trecos, né? Tipo, a única coisa que eu diria que cairia desses fontes de informação seria o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES. Que é tipo o teco de epidemiologia, onde eles vão saber onde é que estão acontecendo as coisas, né? Os estabelecimentos e as doenças. Né? Depois tem fonte de informação, depois tem o glossário, a equipe, gestão egípcia e índice remissível. Vamos lá no. O que eu vejo primeiro? O glossário. Vamos ver lá o glossário. Glossário. Ok. Glossário de siglas. Tá.
tem muitas siglas local, né? Vamos lá. Primeira, vamos só ler a sigla e direto, sem ficar associando, sem perder tempo. ABEP, Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Abrasco, Associação Brasileira de Pós-Graduação de Saúde Coletiva. AEAT, Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, AIDS, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. AIH, Autorização de Internação Hospitalar. AMS, Pesquisa de Assistência Médica Sanitária. ANS, Agência Nacional. Eu vou aumentar o fonte aqui. ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, do Ministério da Saúde. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. AOPP, Afecções Originadas no Período Perineal. APAC, Autorização para Procedimentos de Alto Custo, Complexidade. BCG, Bacilo de Calmette-Guerin, Vacina contra a Tuberculose. BENFAM, Sociedade Civil do Bem-Estar Familiar na Família. BIREME, Centro Latino-Americano de Caribe de Formação de Ciência e Saúde. OPAS. CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. CBDCD, Centro Colaborador da OMS, a OMS é a Organização Mundial de Saúde, para a família de classificações internacionais, também conhecido como Centro Brasileiro de Classificação de Doenças. CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. COD, dentes descidos cariados com extração indicada, perdidos devido a cárie obturados. CENEP, Centro Nacional de Epidemiologia. CGA, Coordenação Geral de Estatística Atuária. CGI, Comitê de Gestão de Indicadores do IPISA. CGPNI, Coordenação Geral de Programa Nacional de Imunização. CGPRH, SUS, Coordenação Geral de Políticas e Recursos Humanos do SUS. CID 9, Classificação Internacional de Doenças, nona revisão. CID 10, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, décima revisão, também conhecido como Classificação Internacional de Doenças, décima revisão. CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas. CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. CONASENS, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Ó, esse cara cai, tá? Tem uma lei aqui na lei no Secretaria de Estado e também cai em vários concursos de saúde, tipo de enfermagem também. A lei 8142 que fala dos conselhos. Daí lá no conteúdo dele tem os conselhos estaduais e tem os CONASENS. Tem os dois. Depois de falar deles, tem um capítulo, tem uns artigos explicando o que eles fazem. E tem questões, sim, de concurso que perguntam sobre eles, né? Depois aqui, sigla COPIS, Coordenação População Indicadores Sociais. CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentos Financeiros. CPOD, Dentes Cariados, Perdidos e Obturados. Sinistro. CTI, Comitê Temático Interdisciplinar. DataPrev, Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social. DataSUS, Departamento de Informática do SUS. DEVEPE, Departamento de Vigilância Epidemiológica. DISOC, Diretoria de Estudos Sociais. DPAC, Análise Peritoneal Ambulatória Contínua. DPE, Diretoria de Pesquisas. DPI, Diálise Peritoneal Intermitente. DPT, Vacina Tríplice Bacteriana. DST, Doenças Sexualmente Transmissíveis. DT, Vacina Dupla Bacteriana Adulta. DT, Vacina Dupla Bacteriana Infantil. EC, Emenda Constitucional. EduData Brasil, Sistema de Estatísticas Educacionais. ENDEF, Estudo Nacional de Despesa Familiar. ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca. FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. FINBRA, Relatórios Finanças do Brasil. Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. FNS, Fundo Nacional de Saúde. FPM, Fundo de Participação de Municípios. FSP, Faculdade de Saúde Pública. FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. GDF, Governo do Distrito Federal. GM, Gabinete do Ministro. Remo, Hemodiálise. Hemoaides, Hemodiálise para AIDS. HIB, Vacina contra Hemophilus influenzae tipo B, ou seja, gripe. HIV, Vírus de Imunodeficiência Humana. HSV, Homens que fazem sexo com outros homens. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IC, Intervalo de Confiança. ICT, Instituição de Comunicação e Informação Científica de Tecnologia em Saúde. IDB, Indicadores de Dados Básicos. Índice de Massa Corporal.
IMC, Índice de Massa Corporal, IMS, Instituto de Medicina Social, INCA, Instituto Nacional de Câncer, INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais, IPA, Índice Parasitário Anual, IPAQ, International Physical Activity Questionnaire, IPCA, Índice de Preços de Consumidor Ampliado, IPEA, Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, IPI, tem umas coisas que não tem nada a ver, né, com saúde. Imposto sobre Produtos Industrializados, IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Mas tem a ver porque, né, isso aqui é o conteúdo de indicadores, e indicadores também tem coisas terciárias, coisas que as pessoas não têm como controlar. Tipo, onde elas moram. E como que a própria... Isso não depende delas, quer dizer, elas podem tentar fazer o governo fazer alguma coisa, né? Mas elas não têm como fazer nada direto. Bom, IRA, Infecção Respiratória Aguda, ISC, Instituto de Saúde Coletiva, ISS, Imposto sobre Serviços, ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITR, Imposto Territorial Rural, LC, Lei Complementar, LTA, Lei Leishmaniose Tegumentar Americana, VLV, Leishmaniose Visceral, MEC, Ministério da Educação. Tem muitos ainda, mas não quero mais ler, eu só vou ler esse aqui, ó. CES. CES é Secretaria Estadual de Saúde. E pronto. Já que eu demorei demais, isso aqui não tem muito, não acredita muito. Vamos lá agora para o início de novo, para ler a apresentação. Depois de ler a apresentação de indicadores, ler o conteúdo, duas páginas básicas de conceito. E terminar. Apresentação desse livro, Indicadores Básicos para a Saúde, Conceitos e Aplicações. Foi lançado em 2002, quer dizer, em 2002 foi a primeira edição do livro, que visa oferecer o interesse no estudo de condições de saúde no Brasil, material destinado a orientar a utilização de indicadores de dados básicos da saúde, IDB, publicado de forma completa na internet. A UIDB compreende um amplo conjunto de indicadores construídos a partir da base de dados e pesquisas no âmbito nacional, cobrindo diversos aspectos da saúde no país. Esse está disponível em folheto impresso desde 1997, que sintetiza as referências ao último ano reformado. Assim, com o IDB, que significa Indicadores Básicos de Saúde, este é um mais produto de rede interagencial de informações para a saúde. RIPITSA, olha aí, o RIPITSA que a gente falou significa R de rede e de interagencial de informações, P para a saúde, SA. Instituto de Iniciativa e Conjunto do Ministério da Saúde, Pan-Americano, pula. O conteúdo técnico da publicação resulta no trabalho de coletivo de duas centenas de profissionais, 200 carinhas, vinculados a instituições integrantes do IPITSA, na condição de participação das instâncias coletivas colegiadas da rede. Oficina de Trabalho Interagencional, OTI, comitês temáticos interdisciplinares, comitês de gestão de indicadores e grupos de trabalho ad hoc, ou na função de consultores especializados. Desde que foi lançado o livro, tem sido amplamente utilizado nas áreas de epidemiologia, planejamento, gestão, avaliação de saúde e também tem servido de referência para a construção de indicadores com material didático na formação profissionais. No capítulo introdutório são explicitados os conceitos gerais de fundamentação e os indicadores na situação de saúde. A matriz de indicadores e as fichas de qualificação apresentadas nos dois capítulos seguintes sistematizam elementos essenciais para a compreensão do significado de 120 indicadores. Entre demográficos, socioeconômicos e mortalidade, de morbidade, fatores de risco, de recursos de cobertura, cerca de 30 fontes de informação foram utilizadas na construção desses indicadores que estão descritos nos capítulos. Em função da diversidade de temas tratados e da dinâmica de da área de formação de saúde, o conteúdo desta publicação recebe atualizações frequentes. Legal, né? Vamos lá. Agora vamos ler lá o trequinho básico que eu falei, os conceitos básicos dos indicadores de saúde, para terminar e fechar esse livro que eu não quero ler, de 350 páginas. Conceitos básicos, daí isso aqui mesmo. São só uma página, na verdade. A disponibilidade da informação apoiada de dados válidos e confiáveis é a condição essencial para a análise objetiva da situação sanitária, assim como para a tomada de decisões baseadas em evidências e para a programação de ações de saúde, a busca de medidas de estudo de saúde da população
é uma atividade central em saúde pública, iniciada com um registro sistemático de dados de mortalidade e da sobrevivência. Assim, com os avanços no controle das doenças infecciosas e a melhor compreensão de conceito de saúde e de seus determinantes sociais, passou a analisar outras dimensões de estado de medidas de morbidade e incapacidade, acesso a serviços de qualidade da atenção com condições de fatores ambientais, entre outros. Os indicadores da saúde foram desenvolvidos para facilitar a qualificação e avaliação de informações produzidas com tal finalidade. Em termos gerais, os indicadores de síntese contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões de estado de saúde, bem como desempenho de sistema de saúde, vistos de conjunto devem refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância de condições de saúde. A construção de um indicador é um processo cuja complexidade pode variar desde a simples contagem direta de dados de casos de determinada doença até o cálculo de proporções, razões e taxas de índice sobre mais sofisticados com a esperança de vida ao nascer. Bom. A qualidade. Cara, eu acho que vai ter toda essa coisa aqui que eu tô lendo aqui na apresentação, vai ter basicamente lá no conteúdo da apostila que eu vou ler de novo, né? Repeteco é bom para estudar, né? A qualidade de um indicador depende das propriedades competentes utilizadas em sua formulação, frequência de casos, tamanho de população de risco. E também, a qualidade também depende da precisão dos sistemas de informação empregados, ou seja, o registro, a coleta e a transmissão de dados. O grau de excelência de um indicador deve ser definido por sua validade, ou seja, a sua capacidade de medir o que se pretende, e confiabilidade, que é reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares. Em geral, a validade de um indicador é determinada por sua sensibilidade, que é a capacidade de detectar o fenômeno analisado, e especificidade, a capacidade de detectar somente o fenômeno analisado. Outros atributos de um indicador são mensurabilidade, basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir, também a relevância, responder às prioridades da saúde e o custo efetivo. Os resultados justificam os investimentos, tempo e recurso. Se você não entendeu, atributos são mensurabilidade, relevância e custo efetividade. Mensurabilidade, relevância e custo efetividade. E voltando mais um pouco, a precisão vem da validade e da confiabilidade dessa informação. Precisão vem da validade e da confiabilidade dessa informação. Tá. Espera-se que os indicadores possam ser analisados e interpretados com facilidade e que sejam compreensíveis pelos usuários da informação, especialmente gerentes, gestores e os que atuam no controle social do sistema de saúde. Para um conjunto de indicadores são atribuídos a qualidade de importantes integridade e completude. A integridade eu acho que está mencionada na apostila, mas a completude não, que são dados completos. E também a consistência interna, que são os valores coerentes e não contraditórios. A qualidade e a comparabilidade dos indicadores de saúde dependem da aplicação sistêmica de definições operacionais e de procedimentos padronizados da medição e de cálculo. A seleção de conjunto básico de indicadores e de seus níveis de segregação deve ajustar-se à disponibilidade do sistema de informação, fontes de dados, recursos e prioridades e necessidades específicas de cada gestão, quer dizer, de cada região. A manutenção deste conjunto de indicadores deve depender de instrumentos métodos simples para facilitar a sua extração regular do sistema de informação para assegurar a confiança dos usuários na informação produzida. É preciso monitorar a qualidade dos indicadores e revisar periodicamente a consistência da série histórica de dados, disseminar a informação com oportunidade e regularidade. Se gerados de forma regular e manejados em um sistema dinâmico, os indicadores são instrumentos valiosos para a gestão e a avaliação do sistema de saúde em todos os níveis. Um conjunto de indicadores se destina a produzir evidências sobre a situação sanitária e suas tendências como base empírica para identificar os grupos humanos com maiores necessidades de saúde, estratificar o risco epidemiológico e identificar as áreas críticas. Constitui, assim, um insumo para estabelecimento de políticas e prioridades melhor ajustadas à necessidade da população. É isso que vai servir os indicadores. E forem bons, né? Além de prover a matéria-prima essencial para essa análise, os indicadores e também prover a disponibilidade de um conjunto básico de indicadores que tem de facilitar o monitoramento dos objetivos e metas de saúde, ou seja, estimular o fortalecimento de capacidade analítica das equipes e promover o desenvolvimento dos sistemas de informação intercomunicados. Falei meio errado, misturei as coisas. Mas, assim, eu termino de ler o primeiro livro dos indicadores. Fecha ele. Agora vai para o livro do Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde. Esse livro aqui é o livro de guia de vigilância epidemiológica, tem mais de 803 páginas. Ele pode ser encontrado na biblioteca virtual do Ministério da Saúde. Essa aqui é a edição de 2009. Vamos ver aqui.
Tá, e vamos ler o sumário. No sumário tem a apresentação, introdução, procedimentos técnicos e avaliação do sistema de vigilância, investigação epidemiológica de casos em epidemias, estrutura para resposta a emergências de saúde, sistemas de informação da saúde, vigilância epidemiológica de eventos diversos pós-vacinais, glossário, e depois de 103 páginas tem um glossário, e depois vai ter, por isso que tem um monte de páginas, porque aqui vai ter vários cadernos, foram vários livros de cadernos colocados em um só canto, que basicamente, depois da página 103 do glossário, que obviamente sabe o que é um glossário, são um monte de é uma lista de palavras com explicações, tem uma lista de cadernos explicando vários tipos de doenças epidemiológicas. Tem a influenza, a rubéola, o sarampo, o síndrome de rubéola congênita, a coqueluche, a difteria, a parotite infecciosa, a poliomielite, o tetano acidental, o tétano neonatal, a varicela, a herpes sorpes, o botulismo, a cólera, as doenças diarreicas agudas, a febre tifoide, o AIDS, a hepatite virais, sífilis congênita, sífilis em gestantes, hanseníase, paracoccidiomicose, tuberculose, hantavírus, leptospirose, dengue, febre amarela, febre de Nilo ocidental, doenças de Chagas, esquistossomose, mansônica, malária, peste, tracoma, lectomiose tegumentar americana, lectomiose visceral, febre maculosa brasileira, febre púrpurica brasileira, meningites, raiva, acidentes por animais peçonhentos. E só. Se você já tinha estudado um pouco de trecos de saúde, indicadores de epidemiologia, você vai saber que várias dessas doenças aqui são aquelas doenças de aviso imediato. Se alguém descobrir, mesmo que não seja um membro da saúde, tem que imediatamente fazer a indicação delas, né? Até aí, de novo, só vou ler a apresentação. Vamos lá. Agradecimentos, apresentação, introdução. Tem uma coisa que eu quero ler além de... Tem uma coisa que eu quero ler além da introdução. Né? Depois da introdução tem os procedimentos técnicos, mas eu quero ler isso aqui. Ó. Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica do Brasil, origens e conceitos. Vamos ler isso aqui primeiro? Por recomendação da 5ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 75, o Ministério da Saúde instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Tá. Por meio da legislação, eles criaram as leis, né? Se lembra que aqui está falando Conferência 75, daí ele criou uma lei em 75 chamada Lei 6.259 e Decreto 78231. Esses instrumentos tornaram obrigatória a notificação de doenças, notificação de doenças transmissíveis selecionadas, constantes de relação estabelecida e por portaria. Em 1977 foi elaborado no Ministério da Saúde o primeiro Manual de Vigilância Epidemiológica, reunindo a compatibilização e normas técnicas que eram então utilizadas para a vigilância de cada doença, o âmbito do programa de controles específicos. O Sistema Único de Saúde, de 88, né, que foi feito em 90. A vigilância epidemiológica como conjunto de ações que proporciona o conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança dos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva com a finalidade de recomendar ou adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Além de ampliar o conceito de ações de vigilância epidemiológica, passaram a ser operacionalizadas no contexto de profunda reorganização do sistema de saúde brasileiro, caracterizada pela descentralização de responsabilidades, pela universalidade, integralidade e equidade na prestação de serviço. Essa coisa aqui de universalidade, integralidade e equidade são, obviamente, são os princípios do SUS. Eles caem bastante também em concursos. São as questões fáceis, né? Na verdade, a integralidade confunde muito com algumas coisas. Bom, vamos lá. De outra parte, as profundas mudanças no perfil epidemiológico das populações, na qual se observa o declínio de taxas de mortalidade de doenças infecciosas, parasitárias e crescentes, aumento das mortes por causas externas e doenças crônicas degenerativas, tem implicado a incorporação de doenças agravas nas transmissões não transmissíveis e ao escopo de atividade de vigilância epidemiológica. Isso termina os conselhos em conceitos. Foi interessante, né? Agora vamos ler a apresentação, quer dizer, a introdução, e terminar isso aqui. Quer dizer, vamos terminar de ler esse livro de o Guia de Vigilância de 813 páginas. Introdução. A dinâmica do perfil epidemiológico de doenças e avanço do conhecimento científico de algumas características da sociedade contemporânea tem exigido não só constantes atualizações das normas e procedimentos técnicos de vigilância epidemiológica, como também o desenvolvimento de novas estruturas e estratégias capazes de atender a desafios
que vêm sendo colocados. Nesse cenário, demanda a inclusão de novos capítulos constantes e atualização dos conteúdos, bem como a ampliação do escopo de doenças de vigilância, que resulta em revisões periódicas de guia de vigilância epidemiológica. Então, ele fala da segunda edição, fala da sexta edição e fala tipo da inclusão de doenças. Eu acho que lá no começo que eu estava lendo falava que tinha incluído 20 doenças lá naquele livro de indicadores. Bom, foi composta 37 doenças, Aí atualizados todos os procedimentos necessários à consecução de atividade de vigilância epidemiológica para cada um desses problemas de saúde. O transporte e manuseio deste guia no campo estavam ficando difíceis para ter deixado de ser um material portátil, transformado em um livro com mais de 800 páginas. Em vista disso, a sétima edição encontra-se organizada em cadernos independentes, que é o que está aqui, por isso que tem 800 páginas, em sua embalagem, que na sua maioria agregam 2 ou mais capítulos, transformando o fato de um manual a semelhante à primeira edição de 77. É só você pegar o caderno específico para a doença, entende? Daí abrir mão de doenças novas, orientações tecnocientíficas que vêm sendo introduzidas ao longo desses 30 anos. É importante ressaltar que, como nas edições anteriores, participaram desta revisão especialistas de outras instituições, gestores técnicos responsáveis por programas de Secretaria de Vigilância da Saúde. A dedicação e competência desses colaboradores tem permitido a cada nova edição deste guia seja mais completo e útil, razão para a qual o registro estendo nesse conhecimento a todos os profissionais de saúde que vêm construindo a vigilância epidemiológica em nosso país. Isso foi a introdução. Fecha, não quero mais ler isso. Agora, para terminar, mas a gente está terminando a introdução, né? Eu nem li nada da apostila ainda, só estava lendo as fontes dos conteúdos da apostila, né? O livro Saúde do Brasil 2030. Esse livro você pode encontrar no site Saúde Amanhã da Fiocruz.br. É um livro virtual que você pode baixar lá. Só não sei onde. Diretrizes para a prospecção estratégica do sistema. Daí vamos ver, projeto. Deixa eu ver o que eu vou ler. Tem aqui o sumário, vamos ver. Cenários prospectivos, não quero ler isso. Desenvolvimento produtivo complexo da cidade. Tá. Primeiro tem prefácio, apresentação, diretrizes para as prospecções estratégicas do sistema de saúde do Brasil. Tem o desenvolvimento do Estado, políticas de saúde, população de perfil sanitário, organização e gestão do sistema de saúde, força de trabalho em saúde, estrutura de financiamento do gasto setorial, desenvolvimento produtivo complexo de saúde, e depois tem cenários prospectivos. Bem complexo aqui. Na verdade, tudo isso aqui seria conteúdo que tem sim no que cai no concurso do Secretaria de Saúde de São Paulo. Só que se lembra, isso aqui é só um livro, não é um conteúdo e é um de perspectivas para o futuro. Se tem uma coisa aqui que eu quero ler, é só o capítulo aqui, ó, de gestão pública, que está no parte de desenvolvimento, Estado e políticas de saúde, que são umas 5 páginas. Bom, ok, de novo, vou repetir, só ler a apresentação. Apresentação. Fácil, apresentação. Tem uma coisa estranha aqui na apresentação. Ele é crente. Caraca, a apresentação é 3 páginas. Eu nunca vi uma apresentação assim. Sinistro. Deixa eu ver. Finalmente. Capítulo, parte 4. Na verdade, essa apresentação, que é de 3 páginas, realmente é uma apresentação de verdade. Porque elas aqui, ela vai lendo. Primeiro, na primeira página, ela explica. Ela faz um básico de apresentação normal. Depois disso, ela começa a explicar o que aparece em cada parte do livro de 324 páginas do Saúde, falando que coisas que tem que vai ser vistas nos várias partes do livro. Na parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, Então, na verdade, isso aqui é interessante para dar um contexto quando lê o livro. Interessante. Vamos ler tudo. Eu achei que ia ser pequeno, mas olha isso, 30 minutos já de vídeo só para ler as fontes. Vamos lá. A apresentação. O esforço inicial do Projeto Saúde Brasil 2030 consistiu em percorrer os temas com os temas mais relevantes para o desenho de horizontes futuros do sistema de prestação de cuidados, a saúde pública tendo como ano de referência 2030. Nesta primeira etapa, esses temas foram organizados em blocos e para cada um deles identificados com base no conhecimento já produzidos e acumulados dos elementos essenciais que os compõem e que permitem o desenvolvimento do exercício prospectivo.
bem como as lacunas de conhecimento a serem preenchidas. O produto desta etapa é publicado e divulgado para o debate público, orientando a conformação de redes de conhecimento que serão constituídas para as etapas subsequentes do projeto. Adotou-se como metodologia a chamada prospecção estratégica, que teve algumas origens nos anos de 1980 no campo da administração e foi empregada posteriormente no domínio das políticas públicas. Para esse autor, a prospecção estratégica pode ser definida como uma tentativa deliberada de alargar as fronteiras de percepção e expandir a capacidade de atenção em relação a temas de situações emergentes. A prospecção estratégica, de acordo com Haberger, citando uma proposta de Muller, integra as perspectivas, procedimentos e ferramentas tanto das pesquisas de tendências quanto dos estudos futuros. De um lado, a pesquisa de tendências lida com a detecção precoce e interpretação nos campos econômico, político, social e tecnológico, objetivo avaliar o impacto de mudanças tanto na sociedade como nos indivíduos. Os estudos de futuro, por outro lado, capturam e antecipam desenvolvimentos futuros nesses domínios de modo a gerar visões de como a sociedade evolui e das opções de políticas que estão disponíveis para se modelar um futuro desejado. Comentário, desde o segundo parágrafo até esse ponto aqui que eu acabei de ler, minha mente estava muito louca. Eu não entendi nada que eu li. Foi tipo, eu estava lendo no modo robô. Não estava entendendo nada que eu estava lendo, não. Eu não lembro de nada que eu li agora há pouco, nesses dois últimos capítulos. Nesses últimos parágrafos, né? Então, ou seja, a minha mente já está com fadiga mental. É quando a gente lê robótico, a gente tem fadiga mental, não consegue entender o que a gente está lendo, né? Então, respira! E, sei lá, conta de 10 para baixo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Para Haberger, que eu não tenho nem ideia, deve ter sido comentado aqui nesses últimos parágrafos que eu não estava entendendo nada. O processo de prospecção estratégica pode ser conceituado e implementado de várias maneiras. Na maioria dos estudiosos seguem uma lógica bastante semelhante que divide tal processo em 3 fases. A fase de detecção, que precoce e análise de informação, a fase de geração de conhecimento prospectivo e a fase de desenvolvimento de opção de políticas futuras. A primeira fase, detecção precoce e análise de informação, envolve a identificação de monitoramento contínuo dos temas, tendências e desenvolvimento de mudanças de processos de estudo, e a segunda fase implica a avaliação e entendimento dos desafios para a implementação das diferentes políticas, e a terceira assenta-se na formulação dos futuros desejados e das ações políticas necessárias para alcançá-los. Isso implica explorar diversos futuros ou cenários alternativos. Nesse contexto, o prospectivo assumiu 3 cenários alternativos: cenário desejável e possível, cenário inercial e provável, cenário pessimista e plausível. Impôs-se as categorias de futuros desejáveis à condição da possibilidade, isto é, a capacidade de concretização no horizonte temporal contemplado. Este esquema, em que os horizontes possíveis foram estabelecidos apenas como diretrizes de políticas desejáveis, é inspiradora por votos. Aqui tem uma imagem que eu não entendo, que parece uma imagem de um olho, assim. Não de um olho, mas tipo uma representação do que um olho vê, de visão, sabe? E tá muito estranho. Tem um treco de círculos aqui. Provável, com preferível, com agora, com potencial, com plausível, com possível, com tempo. E realmente não tenho a menor ideia do que significa essa imagem. Mas eu entendi, lendo o título dessa imagem, porque que parece uma teco de representação de um ícone de visão. O nome dessa imagem significa foresight. Foresight é uma palavra em inglês para significar futuros, visão do futuro. Sight é visão, for é para futuro, visão do futuro, ou seja, quando você consegue prever o futuro. Interessante. Bom, na verdade esse é o livro de 2030, né? Saúde em 2030. Então, esses caras aqui, vai ter muito conteúdo sobre os caras tentando prever o que vai acontecer no futuro. Teco. Só para comentar uma coisa interessante, é que tem várias menções aqui de 2022, que é o ano que a gente tá, né? 2022. Eu vou colocar isso aqui nos comentários desse vídeo. Se alguma coisa desse livro aconteceu, seria legal, né? Bom, vamos lá. Continuando, se lembra que essa introdução é gigantona. Depois a gente vai para a apostila. Não imaginei que ia demorar tanto para fazer isso. Nos estudos procurou-se especular com razoável fundamentação sobre a probabilidade desses futuros,
consistem em textos de partida para o esforço prospectivo e não o seu resultado. Devem ser considerados assim como termos de referência em torno dos quais se prolongará a sua ficção estratégica para cada um dos domínios abordados através da constituição de uma rede de conhecimento para ampliação de debate nos estudos futuros que serão desencadeados a partir da aventura inicial. Este volume está dividido em dois grandes blocos. O primeiro, denominado Diretrizes para a Prospecção Estratégica do Sistema de Saúde Brasileiro para 2030, e um segundo de cenários prospectivos, que a gente viu no índice. O primeiro bloco é dividido em 6 partes, conforme o roteiro delineado a seguir. Esse é o ponto que eu falei mais interessante do desenvolvimento, que se explica, quer dizer, apresenta dessa introdução, que explica o que você vai ver cada uma dessas partes. Então, se você fosse ler esse livro de 2030, seria legal você ler essa parte aqui da apresentação e para você encontrar o que você quer, se você não quer ler todas essas 224 páginas, né? Na parte 1, fala sobre o desenvolvimento, estado político e saúde. Objetivamos desenhar um plano de fundo, está escrito plano, mas plano, né? O técnico que cobre, para os outros capítulos diretamente voltados para a questão de saúde. Essa parte abrange os seguintes temas: alinhamento estratégico e cenários de desenvolvimento para 2022 a 2030, para recomendações para um novo modelo de desenvolvimento e fundamentos de saúde e das políticas de saúde com análise dos seus determinantes sociais, econômicos e ambientais e dos princípios do sistema de saúde brasileiro e sua inserção na Política Nacional de Desenvolvimento, da gestão pública e da integração continental e cooperação sul-sul em saúde. Na parte 2, a população e perfil sanitário. Aborda-se o cenário sociodemográfico. Em 2022 a 2030, a distribuição territorial da população, traçando-se um diagnóstico de comportamento atual dos fenômenos demográficos no país e refletindo a respeito das tendências futuras desses processos. Examina-se o perfil epidemiológico no horizonte temporal proposto, assinalando-se os problemas de saúde que vêm se agravando, com violência e a dengue, o diabetes, a obesidade ao lado das doenças transmissíveis, endemias, epidemias e pandemias que configuram riscos sanitários para o país no futuro próximo. Na parte 3, são tratados relacionação de organização de gestão de sistema de saúde, enfocando-se na gestão do nível federal do sistema, ou seja, administração direta, agências reguladoras e fundações nacionais e empresas públicas nacionais, na condição da política nacional e na gestão de sistema de saúde no Brasil, com o propósito de identificar os principais desafios para a reconfiguração da estratégia de atuação do Executivo Federal na saúde nas próximas décadas. Daí, no capítulo A Coordenação Federativa do Sistema Público de Saúde do Brasil, são examinados os mecanismos de coordenação federativa adotados na política de saúde brasileira, considerados um marco regulatório, as estruturas e instrumentos de pactuação e gestão intergovernamentais e um modelo de transferência intergovernamentais no financiamento do SUS. São apresentações propostas para o aprimoramento de suas coordenações federativas nos próximos 20 anos, segundo cada um desses 3 eixos. No capítulo sobre os modelos de organização e gestão de atenção à saúde, a fala sobre as redes locais, regionais e nacionais. São explorados os arranjos da diversidade territorial brasileira, diante de mudanças demográficas e epidemiológicas projetadas e a modelagem de soluções integradoras horizontais e verticais. O fomento e a instituição de estratégias de integração, tanto no âmbito sistemático quanto no de ações e serviços, são consideradas condições para se ampliar o desempenho do sistema de saúde em termos de acesso, equidade, eficiência econômica, eficácia clínica e sanitária e, consequentemente, a satisfação dos usuários. No capítulo Participação de Controle Social, analisa-se a participação social institucionalizada em conselhos e conferências de saúde ao longo de 22 anos de implementação do Sistema Único de Saúde. Entre os desafios para os próximos 20 anos estão o de não reproduzir a paralisia hiperativa, que eu não tenho a menor ideia do que é, ou seja, a pletora de demandas geradas pela proteção de interesse de cunho paroquial e particularista, que em detrimento dos temas nacionais, obstrui a capacidade de representação e vocalização dos processos necessários e de elemento de rumos claros e consolidação do SUS para a expressão institucional de efetiva de direitos à saúde. Só entendi que, basicamente, vai ser ambíguo e eles não conseguem criar planos que são executáveis, certo? Bom, na parte 4, fala da força de trabalho em saúde. Isso aqui, na verdade, isso aqui cai no concurso, no edital, está escrito assim. Aqui, deixa eu olhar aqui na minha listinha aqui do meu caderno. Aqui, ó. Tem um ponto no edital, no treco do edital, tem várias leis, né, do Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. Tem várias leis de saúde básicas que caem em todo canto, de concursos de saúde, que é 8080, 8842, o decreto 7508,
a lei de servidores, a lei de informação, que provavelmente é a que vai mais cair, porque o cargo de oficial de saúde que a gente está estudando aqui é o treco que você vai mais mexer com computadora, ou seja, o básico é que você vai trabalhar com colocar os dados que os caras de saúde, os enfermeiros, os médicos e todos vão ficar produzindo no programa de saúde. Daí os outros caras de processos vão lá e usar essas informações que você está colocando no banco de dados para fazer coisas tipo a epidemiologia que a gente está falando aqui, né? Tudo se concentra. Processos de trabalho, onde precisa de mais pessoas, onde precisa de mais profissionais de um tipo e tá. Então, eu fico comentando toda hora, meu. Bom, daí nesse conteúdo aqui tem os processos de trabalho em saúde. Só para comentar, também tem um tema no edital escrito Gestão de Sistema de Saúde. Ou seja, temas que é difícil de achar conteúdo, porque não vai ter questão específica para isso lá em concurso. E não dá para achar nem no treco. Bom, força de trabalho em saúde explora-se em conjunto de temas que envolvem a evolução do mercado de trabalho em saúde e desenvolvimento social, a formação e qualificação para o trabalho em saúde e profissões, regulação profissional. Na parte 5, a estrutura, financiamento de gasto setorial, 3 textos, abordagem, os problemas e a perspectiva do financiamento da saúde no Brasil, bem como as estruturas de financiamento e do gasto setorial, o papel de financiamento público e privado nas prestações de serviços de saúde, suas repercussões sobre oferta e serviços e os modos de pagamento de compra de serviços. No capítulo sobre estruturas de financiamento e do gasto setorial, analisam-se a evolução do financiamento e gasto do SUS nos últimos anos, mas precisamos a partir de 2000. A perspectiva para o financiamento do sistema e a viabilidade de que os 3 níveis de do governo mantêm ou ampliam a alocação de recursos da saúde. Se você não entende o que são 3 níveis, significa municipal, ou seja, o nível aqui, o nível lá, o estado, o nível nossos vizinhos e o nível todo mundo, nível união, tá? No capítulo, a composição público-privada do financiamento de unidades assistenciais, repercussões sobre a oferta de serviços, procura-se investigar o modo como os arranjos públicos e privados afetam a oferta de serviços de saúde, interferindo na sustentabilidade do setor e refletindo ainda sobre a formulação de políticas de investimento e a melhoria do SUS, bem como sobre as perspectivas de regulação das relações entre os diferentes segmentos que compõem o setor de saúde. No capítulo do sistema de alocação de recursos de prestadores de sistema de saúde e apresentação de o histórico das modalidades de pagamento e serviços predominantes no país e suas implicações para as decisões de investimento, incorporação em tecnologia e qualidade de assistência à saúde. A sistematização das formas de remuneração dos prestadores de serviços em vigor na experiência internacional, abordando-se tanto nos sistemas tradicionais como os sistemas mistos de experiências mais recentes, permite discutir a aplicabilidade dessas experiências ao sistema brasileiro. E o capítulo final, esse aqui é o último que eu vou ler. Finalmente, no parte 6, o desenvolvimento produtivo e complexo de saúde abrange a dinâmica e a inovação, perspectiva de complexo econômico e industrial de saúde CEIS, para a sustentabilidade estrutural do sistema de saúde, o subsistema de base química e biotecnológica, o subsistema da base mecânica e eletrônica e de matérias, o subsistema de serviços de saúde e a infraestrutura científica de tecnologia para o apoio CEIS, que é complexo, econômico e estrutura de saúde. E assim, finalmente terminamos a parte básica do conteúdo, né? O que dá a base para o conteúdo da apostila. Com certeza a apostila não tem tudo isso que eu acabei de ler, tá? Eu demorei mais tempo para ler as coisas da base da apostila, do conteúdo da apostila de indicadores, do que ler a apostila, né? Bom, agora já 44 minutos, né? Mas muito tempo. Vamos dar uma pausa aqui de 3 minutos. Tchauzinho.
Bum! Voltei. Mas quanto tempo passou da pausa? Esse alarmezinho que tá tocando aqui é a pausa. É o alarmezinho de acabar a pausa. Vamos ver. Ignora. Voltando. Agora vamos finalmente contar os indicadores, né? Deixa eu só anotar aqui no meu caderninho aqui do lado. 52 minutos de vídeo. Você vai encontrar o começo do apostilo. Tá. Indicadores. Um indicador é um parâmetro que medirá a diferença entre a situação a que se espera atingir e a situação atual. Ou seja, ele indicará indicará se o que está sendo feito ou está ou não dentro da meta desejada.
Fizemos o que nos propusemos a fazer tão bem quanto deveríamos? Na última análise, um indicador permite quantificar dados relacionados à melhoria de qualidade. Para a escolha de indicadores, são importantes os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, que caem bastante. A eficiência se define com a capacidade de obter o efeito que se deseja ou se espera, empregado os melhores meios e recursos possíveis, o modo de execução está correto. A eficácia se define com a capacidade de obter o efeito que se deseja, esta sendo efeito é a certa. Esta sendo feita a coisa certa, atendendo a necessidade ao cliente. Efetividade se define como a capacidade de se transformar em uma realidade e impacto a partir do objeto estabelecido e sua continuidade ao longo do tempo. Está fazendo bem o quanto deveria ser feito. Satisfação do cliente ao longo do tempo. Característica de um indicador. Um bom indicador precisa ter algumas características básicas. As características mencionadas aqui são fácil entendimento, econômico, disponível, testado no campo. Da explicação de cada um, o indicador de fácil entendimento, a característica de fácil entendimento é: qualquer um que veja um indicador deve ser capaz de tirar suas conclusões, características que é fundamental para sua utilidade, pois para que o sistema de medição sirva de impulso para a melhoria, ele deve ser compreendido por quem está envolvido nessa melhoria que se busca. Econômico são os indicadores que são trabalhosos para serem calculados e tendem a não funcionar. Portanto, os dados para seu cálculo também devem estar facilmente disponíveis. Disponível, todos os envolvidos devem ter acesso ao indicador que reflete o seu trabalho. Além disso, essa está disponível. Disponibilidade deve ser rápida e frequente, pois dados atrasados impedem que propostas de melhoria sejam desenvolvidas a tempo e de não permitir que aquilo que esteja errado perdure. E o último característica é o testado no campo. Ou seja, tem que ser real, né? Um indicador só é bom se for testado e comprovado como útil na prática. Essas características são necessárias, pois o indicador existe para ser avaliado. Ações devem ser propostas e realizadas com base nessa avaliação, de forma a sempre atingir um nível melhor de qualidade para que o atual. Para isso também é importante ter em mente que sempre há o que melhorar, portanto, a pergunta que se deve fazer sempre em mente é: fizemos o que propusemos a fazer tão bem quanto deveríamos e poderíamos? Bom, agora os tipos de indicadores. 3 tipos: estrutura, processo e resultado. O indicador de estrutura refere-se às características relativamente... eu não consigo parar de arrotar, estáveis, como condições físicas, organizacionais, equipamentos e recursos humanos. Exemplo: percentual dos eventos, cada captação considerados como corporativos executados. Depois tem o processo, é o conjunto de atividades desenvolvidas nas relações de produção em geral e, no caso de saúde, entre profissionais e usuários. Exemplo: o percentual de processos de registro de medicamentos genéricos que atendam ao prazo estabelecido para a primeira manifestação de empresa solicitante. E o terceiro, resultados. Resultado, qualidade de resultados, obtenção de características desejáveis dos produtos ou serviços sem erros, imperfeições ou nocividades. A melhoria do meio ambiente e trabalho ou mudanças obtidas no quadro sanitário, que podem ser atribuídas ao cuidado consumido ou tecnologias introduzidas. Exemplo: a redução de mortalidade por agentes poluidores para doenças transmissíveis por acidentes em condições insalubres do meio ambiente e trabalho por iatrogenias médicas. Eu não sei o que é isso. Vamos pesquisar o que é iatrogenias médicas. Copiar iatrogenias médicas. Aí você vai lá e abre alguma coisa de site, de internet, coloca aqui, abre o mestre Google, colar e pesquisar iatrogenias. E a palavra iatrogenia significa, provém do grego, que se refere a qualquer alteração patológica provocada de paciente pela prática de profissionais de saúde, seja ela certa ou errada, justificada ou não, mas de qual resulta em consequências prejudiciais para a saúde do paciente. Ou seja, por iatrogenias médicas, ou seja, erros de médicos, entendeu? Aumento de expectativa de vida pelo consumo de produtos de qualidade, meio ambiente e habitação e trabalhos adequados. Certo? Agora vamos para os indicadores da assistência em saúde. Os indicadores da estrutura envolvem coisas mais fáceis e intuitivas: quantidade, qualidade dos equipamentos utilizados no setor de hemodinâmica do hospital,
e se a arquitetura do pronto-socorro do hospital favorece o fluxo adequado dos pacientes, qual a quantidade de leitos disponíveis na UTI. Os indicadores de processo envolvem o que se faz em um hospital, como forneço assistência com que taxa realizo os procedimentos adequados para tratar uma determinada doença, se estou medicando um paciente com as medicações mais adequadas para sua condição, etc. E os chamados do resultado medem o final da linha, ou seja, se a estrutura e o processo fizeram diferença, se tenho uma taxa de mortalidade dos meus pacientes compatível com a literatura para aquela doença, qual é a condição de alta dos meus pacientes, etc. Esses processos são mais fáceis de mensurar, entretanto a medida mais importante é o resultado. Além disso, a estrutura pode ser algo muito variável. Além disso, a estrutura pode ser algo muito variável e muitas vezes extremamente dependente de recursos financeiros. Já processos e resultados dependem muito mais da qualidade. Agora, índices e coeficientes sanitários. Índices e coeficientes sanitários, os indicadores de nível de saúde da população, são considerados como níveis que contêm informações importantes e relevantes sobre determinadas dimensões e atributos relacionados ao estado da saúde, bem como o de atuação e o desempenho do sistema de saúde. A disponibilidade da informação apoiada em dados válidos e confiáveis é condição essencial para a análise objetiva da situação sanitária, assim como para a tomada de decisão, baseadas em evidências e para a programação de ações de saúde. A busca de medidas de estado de saúde da população é uma atividade central em saúde pública iniciada com o registro sistêmico de dados de mortalidade e de sobrevivência. Com os avanços no controle das doenças infecciosas, a melhor compreensão do conceito de saúde e de seus determinantes sociais, passou-se a analisar outras dimensões do estado de saúde medidas por dados de morbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade de atenção, condições de vida e fatores ambientais, entre outros. Os indicadores de saúde foram desenvolvidos para facilitar a qualificação e a avaliação das informações produzidas com tal finalidade. Conceitos básicos. Em termos gerais, os indicadores são medidas síntese que contém informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como o desempenho do sistema de saúde, vistos em conjunto, deve refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância das condições de saúde. A construção de um indicador é um processo cuja complexidade pode variar desde a simples contagem direta de casos de determinada doença até o cálculo de proporções, razões, taxas e índices mais sofisticados, como a esperança de vida no nascer. Acho que isso aqui apareceu nesse conteúdo que eu tinha ali, né? A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação, que são a frequência de casos, tamanho de população e da precisão dos sistemas de informação empregados, registro, coleta, transmissão. O grau de excelência de um indicador deve ser definido pela sua validade, a capacidade de medir se pretende, a confiabilidade ou produzir os mesmos resultados quando aplicado em condições similares. Isso aqui com certeza estava lá no TKG eu li. Em geral, a validade de um indicador é determinada por sua sensibilidade, a capacidade de detectar o fenômeno analisado, a especificidade, que é a capacidade de detectar somente o fenômeno analisado. E outros atributos de um indicador são a mensurabilidade, basear-se em dados disponíveis ou fáceis de conseguir, a relevância, responder à prioridade de saúde, e o custo-efetividade, os resultados justificam o investimento de tempo e recursos. Espera-se que os indicadores possam ser analisados, interpretados com facilidade e que sejam compreensíveis pelos usuários da informação, especialmente gerentes, gestores e os que atuam no controle social do sistema de saúde. Para um conjunto de indicadores são atributos de qualidade importantes a integridade ou completude, dados completos e a consistência interna, valores coerentes e não contraditórios. A qualidade e a comparabilidade dos indicadores de saúde dependem da aplicação sistêmica das definições operacionais e do procedimento padronizados de medição e cálculo. A seleção do conjunto básico de indicadores e de seus níveis de desagregação deve ajustar-se à disponibilidade de sistemas de informação, fontes de dados, recursos, prioridades, necessidades e necessidades específicas em cada região. A manutenção deste conjunto de indicadores deve depender de instrumentos e métodos simples para facilitar a sua extração regular dos sistemas de informação. Para assegurar a confiança dos usuários na informação produzida, é preciso monitorar a qualidade dos indicadores e revisar periodicamente a consistência de série histórica de dados e disseminar essa informação com oportunidade e regularidade.
ser gerados de forma regular e manejados de um sistema dinâmico. Os indicadores são instrumentos valiosos para a gestão de avaliação do sistema de saúde, da situação de saúde em todos os níveis. Um conjunto de indicadores se destina a produzir evidência sobre a situação sanitária e suas tendências, como base empírica para identificar os grupos humanos com maiores necessidades de saúde e estratificar o risco epidemiológico e identificar as áreas críticas. Constitui, assim, um insumo para o estabelecimento de políticas e prioridades de melhor ajustadas às necessidades da população. Além de prover matéria-prima essencial para análise, a disponibilidade de um conjunto básico de indicadores, isso são os conceitos lá da classe, tende a facilitar o monitoramento dos objetivos e metas em saúde e estimular o fortalecimento da capacidade analítica das equipes e promover o desenvolvimento do sistema de informação intercomunicados. A disponibilidade da informação apoiada em dados válidos e confiáveis e condição essencial é condição é condição essencial, achei. É condição essencial para análise objetiva da situação sanitária, assim como a tomada de decisões baseadas em evidências para a programação de ações de saúde, a busca de medidas de estado de saúde da população e uma atividade central em saúde pública, iniciada com um registro sistemático de dados de mortalidade e de sobrevivência. Com os avanços do controle das doenças infecciosas e a melhor compreensão do conceito de saúde e de seus determinantes sociais, passou-se a analisar outras dimensões do estado de saúde, que são medidas por dados de morbidade, incapacidade, acesso de serviços, qualidade de atenção, condições de saúde, condições de vida, fatores ambientais e outros. Os indicadores de saúde foram desenvolvidos para facilitar a quantificação de avaliação de informações produzidas com tal finalidade. Agora sobre os indicadores de saúde, especificando como é que é considerado por um cara chamado Hokayareu. Indicadores de saúde são parâmetros, esse cara é de 1993, tá? Indicadores de saúde são parâmetros utilizados internacionalmente com o objetivo de avaliar, sob o ponto de vista sanitário, a rigidez de agregados humanos, bem como fornecer subsídios ou planejamentos de saúde permitindo o acompanhamento das flutuações e tendências históricas de padrão sanitário de diferentes coletividades, consideradas da mesma época ou da mesma coletividade em diversos períodos de tempo. A utilização de indicadores de saúde permite o estabelecimento de padrões, bem como o acompanhamento de sua evolução ao longo dos anos. Embora o uso de um único indicador isoladamente não possibilite o conhecimento da complexidade da realidade social, a associação de vários deles e ainda a comparação entre diferentes indicadores de indicadores de distintas localidades facilita sua compreensão. E agora chegando na parte final do treco, que são os indicadores de saúde por parte da Organização Mundial de Saúde. Para a Organização Mundial de Saúde, esses indicadores gerais podem subdividir-se em 3 grupos. O grupo de aqueles que atendem a traduzir saúde ou falta em um grupo populacional. O exemplo disso é: razão de mortalidade é proporcional, coeficiente geral de mortalidade, esperança de vida ao nascer e coeficiente de mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade por doenças transmissíveis. O segundo grupo é aqueles que se referem às condições por meio e que têm influência sobre a saúde. O exemplo é saneamento básico. Condições de meio, saneamento básico. Terceiro grupo é aqueles que procuram medir os recursos materiais e humanos relacionados às atividades de saúde. O exemplo é o número de unidades básicas, seja para cuidar, quantidade de lugares para cuidar, o número, tá? Número de unidades básicas, número de profissionais de saúde, número de leitos hospitalares e número de consultas de relação determinantes de determinada doença. Daí, dadas inúmeras definições de saúde, a imprecisão delas é a dificuldade de mensurá-las. Os indicadores mais empregados têm sido aqueles referentes à ausência de saúde e razão de mortalidade proporcional, coeficiente geral de mortalidade, esperança de vida ao nascer, coeficiente de mortalidade infantil, coeficiente de mortalidade por doenças específicas, e esses indicadores são bastante abrangentes, embora tenham sido utilizados para comparar países em diferentes estágios de desenvolvimento econômico e social. Basicamente, usado esses trecos, esse indicador, para ver se esse país se desenvolveu, né? A necessidade de desenvolvimento de indicadores mais específicos capazes de traduzir com fidelidade a realidade e a complexidade da saúde, apontando quanto necessário aspectos de maior interesse para uma dada realidade. Tanto para o estudo de situações de saúde como para o estabelecimento de ações de vigilância epidemiológica, é importante considerar a necessidade
de dados que vão gerar informações fidedignas e completas. Esses dados podem ser registrados de forma contínua, como no caso de óbitos, nascimentos e doenças, de notificação obrigatória de forma periódica, recenseamento da população e levantamento de índices CPO. Dentes cariados, perdidos e obturados de área de odontológica são alguns exemplos. Olha, o CPO estava lá naqueles livros que a gente leu, né? Quando eu li o treco de cariados que estava lá na glossário, eu achei estranho. Mas agora, olha isso, tá na apostila. Bom, são alguns exemplos ou podem ainda ser levantados de forma ocasional, pesquisas realizadas com fins específicos, como por exemplo, para conhecer a prevalência de hipertensão arterial ou diabetes em uma comunidade em determinado momento. Os dados de importância para análise de situação de saúde são inúmeros e de fontes diversas. Poderíamos destacar, por exemplo, os dados sobre a população, número de habitantes, idade, sexo, raça. Os dados socioeconômicos, renda, ocupação, classe social, tipo de trabalho e condições de moradia e alimentação. Os dados ambientais, poluição, abastecimento de água, tratamento de esgoto, coleta e disposição de lixo. Os dados sobre serviços de saúde e hospitais ambulatórios, unidades de saúde, acesso aos hospitais, acesso aos serviços, dados de morbidade, doenças que ocorrem na comunidade e os eventos vitais, óbitos, nascimentos vivos e mortos principalmente. Alguns desses dados, tipo a morbidade e eventos vitais, são gerados a partir de propósitos do próprio setor de saúde, de forma contínua, constituindo sistemas de informação nacionais administrados pelo próprio Ministério da Saúde. No Brasil, há atualmente 5 grandes bancos de dados nacionais continuamente alimentados. Daí isso aqui é importante, tá? Os sistemas que alimentam o banco de dados de saúde é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, o SINASC, o Sistema de... é basicão, né? CSI é de Sistema de Informação, e o M é a letra final, depois de SI, é o básico que fala o que é. O M é de mortalidade, o SI, NASC é de nascidos vivos, o Sistema de Informação de agravos de notificação, SI, na agravos de notificação, e Sistema de Informação Ambulatoriais de Sistema Único de Saúde é SIA, SUS, SUS, CIA-SUS. E o Sistema de Informação Hospitalares do Sistema de Único de Saúde, ou seja, SI de Sistema, H de Hospitalares, SUS. Independentemente de que dados pode usar para avaliar o estado de saúde de uma população, é importante, portanto, conhecer as limitações inerentes do próprio tipo de dado. Além disso, é imprescindível levar-se em conta a qualidade dos dados e a cobertura do sistema de informação, tanto em nível nacional como local, para evitar conclusões equivocadas. Exemplificando, essa coisa de equivocar nacional com o local. Se numa determinada cidade o acesso ao serviço de saúde é maior, com maior possibilidade de realização de diagnóstico correto, e se o médico preenche adequadamente a declaração de óbito e taxa de mortalidade específica de uma determinada doença, por exemplo, a diabetes mellitus, você vai poder descobrir que pode ser maior que em outra localidade onde esta doença não é adequadamente diagnosticada ou que apresente problemas no preenchimento da declaração. Entendeu? Basicamente a informação vai ser diferente por causa da qualidade da sistema de preenchimento do sistema de informação. Bom, nessa comparação, pode ser que na realidade a taxa de mortalidade por essa doença seja maior na segunda localidade, só que eles são muito mais tratados. Falei errado, na segunda mortalidade. Bom, mas o sistema de informação não possui a qualidade suficiente para detectar esse problema. O mesmo raciocínio pode ser feito para as demais variáveis do sistema de informação, sobre mortalidade de ocupação, idade e escolaridade, bem como para outros tipos de informação, que são peso ao nascer, doença que motivou a internação. Bom, com relação à cobertura dos eventos, aqui se observar se todos os eventos estão entrando no sistema de informação. Por exemplo, em locais onde existem cemitérios clandestinos ou que façam enterramento ou enterramento sem exigência da declaração de óbito, provavelmente estarão sendo enterradas pessoas sem a respectiva declaração de óbito, não contando o respectivo sistema de mortalidade. Se a criança nasce e o hospital não emite a declaração de nascido vivo, esta também não contará no sistema Nascidos Vivos. Se o médico faz um diagnóstico de doença de notificação obrigatória dentro da unidade de saúde, mas nada se anota na ficha SINAM, se lembra que CS é de sistema e INAM é de nascido, outro caso será perdido.
De especial importância são os dados a respeito de crianças nascidas vivas e que morreram antes de completar 1 ano de idade, morte infantil. Essencialmente aquelas que nascem vivas e morrem logo nos primeiros horas. Algumas vezes essas crianças podem ser classificadas erroneamente como óbito fetal, ao invés de óbito não fetal, alterando os coeficientes que são construídos a partir de dados de nascidos vivos e de óbitos infantis, como será detalhado mais adiante em outra parte da apostila. Bom, além dos 5 grandes bancos de dados nacionais, que a gente falou, esses sistemas aí, nascidos vivos, mortos, mortalidade, etc. Já mencionados, há ainda outros que trabalham com outros dados mais específicos, mas eles não são nacionais. Entre os quais se destacam o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, CSI de Sistema, e daí SVAN, V de Vigilância, A de Alimentação e N Nutricional. Tá. Depois tem o Sistema de Informação de Atenção Básica, CIAB, A e B de Atenção Básica. Sistema de Informação de Acidente de Trabalho, AT. Esse tem SIAS, CAT, eu não sei o que é C. Bom, tá. AT é de Acidentes de Trabalho, obviamente. O Sistema de Informação de Proteção de Programa Nacional de Imunização, SI-PNI. PNI de Programa Nacional de Imunização, certo? Após os cuidados a serem observados quanto à qualidade, a cobertura dos dados de saúde, é preciso transformar esses dados em indicadores que possam servir para comparar o observado em determinado local com o observados em outros locais ou com o observado em diferentes tempos. Portanto, a construção de indicadores de saúde é necessária para analisar 3 pontos. Vamos de novo. Eu vou ler 2 vezes isso aqui. Portanto, a construção de indicadores de saúde é necessária para analisar a situação atual de saúde, fazer comparações e avaliar mudanças ao longo do tempo. De novo. Portanto, a construção de indicadores de saúde é necessária para o quê? Para analisar a situação atual de saúde, fazer comparações e também avaliar mudanças ao longo do tempo. O tempo, comparar as coisas entre os lugares e ver a situação atual, a verdade. Bom, os indicadores de saúde tradicionalmente têm sido construídos por meio de números, em geral números absolutos de casos ou mortes não são utilizados para avaliar o nível de saúde, pois não levam em conta o tamanho da população. Dessa forma, os indicadores de saúde são construídos por meio de razões, frequências relativas e em forma de proporção coeficientes. Isso aqui me lembra o conteúdo básico que estava lá no começo da apostila, quando eu estava estudando de epidemiologia. Que é basicão é que lá no começo da apostila estava exemplificando, separando o conteúdo de saúde com epidemiologia. Que a saúde pública é a ação, é o direto, com tratar uma doença única, mas enquanto a epidemiologia é uma ciência de coletividade, em que fica fazendo pesquisas científicas com números e trecos. Isso aqui me lembra disso, né? Vamos lá. As proporções, já é 1h15, né? Só para perceber como isso aqui não acaba, né? As proporções representam a fatia de pizza do total de casos ou mortes, indicando a importância indicando a importância desses casos ou mortes no conjunto total. Os coeficientes ou taxas representam o risco de determinado evento ocorrer na população, que pode ser a população do país, estado, município, população de nascidos vivos, de mulheres, etc. E é preciso destacar ainda a diferença entre coeficientes ou taxas e índices. Índices não expressam uma probabilidade ou risco, consiste de coeficientes, pois o que está contido no denominador não está sujeito ao risco de sofrer o evento descrito no numerador. Dessa forma, geralmente, o denominador do coeficiente representa a população exposta ao risco de sofrer o evento que está no numerador. Exceções são o coeficiente da mortalidade infantil e a mortalidade materna, para os quais o denominador utilizado são nascidos vivos e a estimativa tanto de número de menores de 1 ano como de gestantes, parturientes e a perpetuetas expostos ao risco de do evento óbito. No caso de coeficiente de mortalidade infantil, alguns nascidos vivos no ano anterior não fazem parte do denominador, apesar de ainda terem menos de 1 ano de vida. No ano de estudos de óbitos, por exemplo, se uma criança nasceu em 1908, no fim do ano, e morreu em 1999, no próximo ano, ou seja, ela só sobreviveu por 2 dias, ela vai entrar em um número de coeficiente de morte de nascidos vivos
de 1999. Ou seja, mesmo que ela tinha nascido e morrido muito rápido, ela vai entrar no coeficiente do ano que ela nasceu. Morreu, quer dizer. Mas não no denominador. Ou seja, entrou no coeficiente, denominador, numerador e deficiente. Estranho, né? Pressupõe-se que haja uma compensação de nascidos vivos e óbitos para D1 para outro ano, de forma que o CMI é uma boa estimativa de risco de óbito infantil. É preciso destacar ainda a diferença entre coeficientes, ou taxas e índices. Índices são expressam uma probabilidade ou... Tá acabando, tá? Onde é que eu tava? É preciso ainda destacar a diferença entre coeficientes, ou taxas, os índices e índices. Índices são se não expressam uma probabilidade ou risco, como o conceito de coeficientes, pois o que está contido no denominador não está sujeito ao risco de sofrer o evento descrito no numerador. Assim, a relação de telefones habitantes é um índice da mesma forma que médicos habitantes e leitos contra habitantes, etc. Os numeradores telefones e médicos e leitos não fazem parte do denominador de população. A rigor, portanto, tanto o coeficiente de mortalidade infantil como materna não são coeficientes mais índices. No entanto, o termo de coeficiente já está consolidado para ambos os indicadores. E finalmente, para terminar, você lembra que estava falando de índices e conceitos? Quer dizer, coeficientes. Mas agora a gente só vai ver a base do próximo vídeo, que é os conceitos. Conceitos básicos. Quer dizer, conceitos. Conceitos, incidência. Conceitos do indicador de saúde. Coeficiente de incidência, coeficiente de letalidade, coeficiente de morbidade e coeficiente de mortalidade e coeficiente de prevalência e a curva de Nelson Moraes, experiência, coeficiente de esperança de vida e incidência. Explicando cada um. A incidência é o termo que em epidemiologia traduz a ideia de intensidade com que acontece a morbidade D1. Com que acontece a morbidade em uma população. Experiência de vida é o termo técnico utilizado em estatística vital para designar o número médio de anos que ainda restam para serem vividos pelos indicadores que sobrevivem até a idade considerada, presumindo-se que as probabilidades de morte que serviram para o cálculo continuem as mesmas. A curva de Nelson Moraes. Esta curva é uma representação gráfica de mortalidade proporcional por idade. A curva de Nelson Moraes pode assumir a forma de N invertido, L ou J ou V. Uma coisa muito estranha, né? Essas formas correspondem a, respectivamente, as condições de vida de saúde muito baixas, baixas, regularidades elevadas ou elevadas. O coeficiente de prevalência é o coeficiente que mede a força que subsiste a doença na coletividade. Ela expressa-se como uma relação entre o número de casos conhecidos de uma dada doença e a população, multiplicando-se o resultado pela base referencial da população, que é potência 10, usualmente de 1000, 10.000 ou 100.000 de população. O coeficiente de mortalidade é a relação entre a frequência absoluta de óbitos e o número de exposto ao risco de morrer, e pode ser geral, incluindo todos os óbitos e todas as população da área de estudo, e pode ser específico por idade, sexo, ocupação ou causa, etc. O coeficiente de morbidade é a relação entre o número de casos de uma doença da população exposta a adoecer, discriminado em coeficiente de incidência e coeficiente de prevalência, muito útil para o objetivo de controle de doenças ou de agravos, bem como para estudos de análise do tipo de causa e efeito. Coeficiente de teralidade é o coeficiente resultante da relação entre o número de óbitos decorrentes de determinada causa e o número de pessoas que foram realmente acometidas pela doença. Expressando-se sempre em percentual, é um indicador útil para avaliar a virulência de um determinado bioagente. E coeficiente de incidência constitui medida de risco de doença ou agravo, fundamentalmente nos estudos de etiologia de doenças agudas e crônicas. É a razão entre o número de casos novos de uma doença que ocorre em uma coletividade em um intervalo de tempo determinado e a população exposta ao risco de adquirir referidas doenças no mesmo período, multiplicando-se o resultado da potência de 10 e com a base de referência à população. E assim, finalmente, terminou o conteúdo que eu ia ler de indicadores. Você lembra o que são indicadores de assistência à saúde? Você lembra o que são os resíduos com deficiências sanitários? Você lembra os conceitos básicos desses índices e coeficientes? Você lembra os coeficientes que a gente acabou de ler?
Você lembra dos indicadores de saúde pela OMS? Bom, tem muitas outras coisas. Bom, tchauzinho.